Ele se chama Robson e ela se chama Aline. Ele ainda vai entrar na história, você fica aí. Aline e Robson são casados há 10 anos. E, de repente, eles começam a se desentender, se separam. A Aline sai de casa com as 2 filhas e, pouco tempo depois, encontra o guarda civil metropolitano Orlando. O namoro é rápido e o casamento é ligeiro. Mas a Aline quer a divisão de bens, né, com o ex-marido. Quer que o ex-marido venda a casa e dê o dinheiro para ela. Robson, ele é motorista de ônibus. Ele está na última corrida do dia. Quando ele chega na última parada, Orlando está lá, escorando ele. Atira e foge. Robson sobrevive aos tiros. Mas Orlando, o guarda metropolitano, volta atrás do ex-marido dela. Chega na casa, encontra o irmão de Robson. E aí, pum, começa a troca de tiro. O irmão dele fica ferido e Orlando morre. Robson sobrevive mais uma vez. Põe no Cidade. Este é Robson. Ele gravou este vídeo logo depois de dar entrada em um hospital da Zona Leste de São Paulo. Eu quis fazer isso aqui, tudo por causa de uma casa, um carro, uma moto velha. Pra que isso aí? Se mandar seu namorado tentar matar eu. É uma mensagem para a ex-mulher com quem foi casado por 10 anos. Robson e Aline tiveram 2 filhas e há 1 ano decidiram se separar. Aline arrumou um novo namorado, Orlando, um guarda civil metropolitano de Guarulhos. O problema entre o ex-casal começou quando Aline saiu de casa e exigiu que o imóvel onde Robson mora com a atual mulher fosse vendido. Orlando, o namorado de Aline, não gostou de ver a companheira descontente e decidiu agir. Orlando, você vacilou, hein, mano? Você nem sabe a história de nada e abraçou as ideias de mulher, hein? Robson foi parar no hospital depois de sofrer um atentado. Motorista de micro-ônibus, ele terminava a jornada de trabalho. Mas, no ponto, um passageiro indesejado o aguardava. Era Orlando, que entrou logo que a porta se abriu e disparou 5 vezes em direção ao motorista. Orlando fugiu. Robson foi socorrido. Quem me atirou em mim foi o Orlando. E é o seguinte, tem câmera antes que ele entrou e tem câmera antes que ele saiu. Robson ficou apenas 1 dia neste hospital. Ele diz ter visto Orlando rondando o lugar. Com medo, a família decidiu levá-lo para casa. A irmã de Robson, que é enfermeira, se encarregou dos cuidados com os ferimentos. E tudo parecia estar em paz. Mas só parecia. Do lado de fora da casa, veio outro susto. O pai do Robson, seu Alvaci, estava em frente à casa dele, encostado nesse carro, quando Orlando estacionou o veículo dele aqui na frente e já desceu indagando. Perguntou se o senhor era mesmo o pai do Robson. Depois disso, o que foi que aconteceu, seu Alvaci? Sacou a da arma e revidou atirando sobre mim. Onde eu saí correndo, entrei na primeira rua e ele dando tiro em mim. Onde meu filho conseguiu correr naquela direção sem rumo? Sem rumo. E ele atirando de mim, onde não conseguiu me acertar. Os tiros foram ouvidos do lado de dentro da casa pelo cunhado do Robson. Ele ficou desesperado com o barulho, saiu muito nervoso e tremendo bastante, quase que não conseguiu abrir o portão. Quando ele finalmente conseguiu sair, encontrou aqui do lado de fora, caído na rua, o Orlando, o guarda municipal, ferido e ensanguentado. Do outro lado, ele teve uma surpresa. Encontrou Alexandre, irmão do Robson, também ferido. Procurei chamar os dois na sequência. Orlando, que eu não me recordava o nome dele, e o Alexandre chamei pelo nome. Ele respondeu, eu consegui efetuar um pronto-socorrismo junto com a minha esposa, colocá-lo para dentro do automóvel e nos dirigimos diretamente para o hospital. Neste quarto, Robson estava com a irmã. Os dois saíram correndo pelas escadas. A irmã parou e diz que Robson correu disparado em direção à rua e sumiu. Até agora, ela diz não ter tido notícias do rapaz.
Ele saiu, sumiu, não voltou mais. E a gente não tem novidade dele. O celular dele mesmo ele deixou aqui em cima da cama, né, carregando. Então a gente não tem contato mesmo com ele. Além de não saber onde Robson está, a família agora também se preocupa com o destino de Alexandre. Depois que foi socorrido, o Alexandre foi trazido para este hospital da Zona Leste de São Paulo. Desde então, os familiares não tiveram como vê-lo. Eles souberam apenas que Alexandre passou por uma cirurgia e que estaria inconsciente. Isso foi o que a equipe médica disse. Já o delegado responsável pelo caso informou que Alexandre está aqui dentro, sob escolta policial, e que quando sair pode ir direto para a cadeia, já que o caso pode ser considerado execução e não legítima defesa. Alexandre teria disparado várias vezes contra Orlando, mesmo depois dele já estar ferido no chão. Essa seria a versão da perícia. Com a morte do GCM, os parentes de Robson dizem que vem sofrendo ameaças. Estamos bastante com medo por causa das represálias do GCM, que são de Guarulhos, e ameaçaram pessoalmente em vir cobrar vingança. A gente tentou entrar em contato com a família do guarda municipal Orlando. Eles comunicaram por telefone que não iriam gravar a entrevista. Ainda assim, a gente vai tentar ouvir a versão deles da história. Vamos tentar ligar agora para a irmã do Orlando. Preciso entrar em contato com a base, que fica lá em Guarulhos. Tá, mas a família sabe alguma coisa, mais detalhes do caso? Vocês estão sabendo? Nesse caso, assim, pelo fato dele ser GCM, toda informação que vocês precisariam saber para poder estar divulgando alguma coisa na mídia, é importante vocês entrarem em contato com a base. Tentamos contato com a base da Guarda Civil Metropolitana. Eles não retornaram. Bastante dolorido, né? E preocupado pela situação que eu me encontro no momento. Mas Deus é grande e sabe o que faz. Pô, bem, deixa eu dizer uma coisa aqui antes de eu... Pode vir ali, Edu, por favor. Pode botar a moça ali machucada. Não, bota outra, Edu. Exatamente o que eu não quero. Essa agora sim. Resumo. Deixa eu só dizer uma coisinha aqui rápida sobre a mocinha do Rio lá. Vou repetir para que ninguém tenha a menor dúvida. Houve estupro, e os caras têm que ser presos. Né? Têm que ser presos porque violentaram a garota. Estou dizendo é que não foi esse número e que tem muita fantasia na história. É isso que eu estou dizendo, mas que os caras têm que ser presos, pagar. A culpa é dela? Não, é óbvio que a culpa não é dela. Ninguém pode ser apontado culpado por ter sido estuprado. O que eu estou dizendo é que a história está uma história muito, muito grande para uma moça aguentar um tranco com 33 anos com aquele físicozinho dela. Desculpe, né? E aí as outras questões que eu falei. Subir lá para reclamar com o dono da boca. Quer dizer, uma mocinha que entra num lugar, né, é violentada, e ela foi violentada. Vou repetir 10 vezes. Ok. Aí, ela depois volta lá pro dono da boca, mas para pedir o celular, é sinal que ela tem intimidade com o cara, que ela conhece, né? Por isso dá aquele monte de foto. Então tem que entender, os caras têm que ser punidos, mas punidos aqueles que a violentaram, aquele débil mental que já está preso, tudo isso, mas que não vai chegar a esse número, duvido. Uma marca, mas seriam muitas. O homem que está aí preso, né? Mostra ele preso, por favor. Olha lá ele sentado. Vira a câmera lá, meu filho. Vai com essa câmera. Olha lá, ele está preso. O homem que está preso, está lá na viatura lá atrás, o câmera está com uma preguiça de andar. Olha lá, repara, está lá atrás, ó. Ele, olha para mim, ele está com a namorada, né, na residência de um casal de amigos, bebendo e batendo papo. Até que ele vê a namorada trocando mensagem no celular. Ele pergunta quem é. E ela não quer responder, né? O direito dela, ela responde se quiser. Ele surta, começa a agredir a namorada e o casal de amigos. Depois ele consegue subjugar os três, torturar os três e quebrar a casa toda. A dona da casa
consegue fugir, chama a polícia. E ele foi preso, que é aquela imagem. Põe no Cidade. As vítimas que não querem mostrar o rosto fazem questão de exibir os ferimentos depois de uma noite de torturas. O que era para ser uma confraternização virou um pesadelo. A festa aconteceu nesta casa, na zona sul de Franca. Com ciúmes da namorada, o pedreiro Dalvan Brasilino, que tem 31 anos, começou uma discussão. Teve uma discussão com a namorada dele e tal, por causa de celular, porque ela estava conversando com o WhatsApp. Ele pegou e falou que ela estava conversando com um homem, isso e aquilo. Aí foi na onde ele já alterou, começou a quebrar o tampo das pedras, da pedra da pia, do balcão, começou a quebrar a garrafa, já foi empurrando a gente pro quarto. Chegou no quarto, ele já meteu o pé no guarda-roupa. Foi dentro dessa casa que as 3 pessoas foram feitas reféns durante toda a madrugada. Lá dentro, o homem pediu para que as 2 mulheres tirassem a roupa e que o outro homem violentasse as 2. Uma delas acabou fugindo, mesmo sem roupa, se enrolou no lençol e fugiu na direção da mata para pedir socorro. Com um pedaço de madeira tirado da cama, as vítimas foram torturadas. Espancou nós a noite inteira. Fez a ponta na madeira e ameaçou nós o tempo inteiro. E bateu em nós tudo. Quebrou garrafa, quebrava garrafa em nós, batia nas cabeças na parede. Durante o ataque de fúria, a casa foi sendo destruída. Pedaços de vidro foram jogados no chão. As marcas de sangue ficaram espalhadas pela casa. A nossa equipe teve acesso à casa onde tudo aconteceu e não dá para acreditar no cenário aqui dentro. Essa aqui era para ser a cozinha. A pia foi completamente arrancada. E nós vamos entrando aqui na casa e também a situação aqui dentro é chocante. A polícia chegou até um quarto onde algumas peças, bancos de carro. De acordo com o sargento, tem a possibilidade desse material aqui ter sido de um carro que foi furtado ou então roubado. Ainda dentro do quarto, Dalvan colocou fogo em alguns objetos para sufocar o trio. Tirou a madeira da cama para continuar com a pancadaria. Ele quebrava a ripa da cama e socava em nós, arrancava com o dente, fazia aquelas pontas, e aquilo enfiava em nós. Aí se eu falava alguma coisa, ele dava nela. Aí se ela falava, ele dava em mim. Aí se ele falava, eu dava nele. Aí foi virando nós, foi fazendo um saco de pancada. Aí ele ia para fora, nós ia reagir, ele vinha, enfiava em nós a ripa aqui. Ou enfiava em nós aqui fora, que matava nós. Foi todo momento foi só ameaça, tacou fogo na casa, nós não morreu queimado. No começo da manhã, a namorada do pedreiro conseguiu escapar. Dalvan foi imobilizado por uma das vítimas e levado pela polícia para uma unidade de saúde por causa de ferimentos na cabeça. Na saída, ele tentou se esconder da equipe de reportagem. A ficha criminal de Dalvan mostra quem ele é. Em Minas Gerais, ele já respondeu por homicídio e também se envolveu em um acidente com vítima fatal. Aqui no estado de São Paulo ele não tem passagem, no nosso sistema não consta, mas nós conseguimos fazer contato por lá. Ele já tem homicídio, tem acidente de trânsito com vítima fatal, tem outras ocorrências. A lei da Maria da Penha também, ele tem passagem por essa lei. Entendi. Então já é pessoa que tem passagem. O agressor foi levado para o centro de detenção provisória e vai responder por ameaça, violência doméstica e lesão corporal. Mesmo com a prisão, quem passou horas nas mãos do agressor ainda tem medo. Nunca imaginei que ele era capaz disso, não. Nunca. Nunca se mostrou alguém agressivo, né? Pelo contrário, uma pessoa trabalhadeira, trabalha de segunda a segunda. Nunca, para mim, é um psicopata. Não, me dá lá, Edu, por favor. Me dá a imagem, você vai vendo aí a imagem. É um comerciante, toda a família refém dentro de casa, refém por 3 bandidos. De repente, um dos moradores percebe, né, que os bandidos estão chegando, foge, chama a polícia, põe no Cidade. Os 4 reféns, comerciantes da mesma família, foram mantidos por 3 bandidos em um quarto, nos fundos da casa. O GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, veio com um armamento pesado e cercou a casa, que fica em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Durante as negociações, houve tensão e ameaças. Todo momento ameaçando, com armas, certo? Querendo demonstrar um poder deles. Por volta das 11h30 da noite, o comerciante de 30 anos abriu o portão e foi rendido aqui na calçada pelos criminosos. Na sequência, os bandidos entraram na casa e renderam o restante da família. Mas o irmão dele, um vendedor de 27 anos, dormia em outro quarto e acabou acordando quando ouviu a voz dos bandidos. Ele então pegou o celular, ligou para a polícia e, na sequência, pulou uma janela. O rapaz
foi até um corredor e conseguiu sair da casa sem que os criminosos percebessem. Quando o rapaz pisou na calçada, os policiais já tinham chegado e detido 2 suspeitos. Paulo César Batista da Silva, de 26 anos, e um adolescente de 17 estavam neste carro roubado que seria usado na fuga. 2 horas depois, a primeira vítima, uma mulher de 58 anos, foi libertada. Na sequência, os suspeitos exigiram a presença de parentes, jornalistas e um advogado. Os familiares entraram na casa e ajudaram na negociação. O advogado ficou ao telefone conversando com outra pessoa que não participava do roubo. Às 13h40 da manhã, a família foi libertada. Marido, de 58 anos, a mulher, de 55 e o sobrinho, de 30. As vítimas pediram para não serem identificadas. 10 minutos depois, os assaltantes se renderam. Paulo Ricardo da Silva, de 23 anos, Jonathan Lopes Santos, de 24 e Bruno Pereira da Silva, de 27, saíram da casa protegidos pela PM. Os 3 estavam com pistolas que foram apreendidas. Uma máscara. Esta máscara. Esta máscara estava causando pânico na zona sul de São Paulo. Um homem atacava com essa máscara. Atacou pelo menos 10 mulheres. Este homem usa máscara. E ele agora foi preso. Para ter a ideia da ousadia dele, no último ataque, ele levou a mulher para a casa onde ele vive, com filho e esposa. E ainda no final, deu o telefone à vítima. E a polícia chegou nele como? Eu volto já já. Faz favor. Ah, nós mostramos, lembra? Eu tenho o vídeo do advogado, um vídeo do advogado, lembra numa reintegração de posse que o advogado, olha aí, lembra que esse homem aí se dizia dono de um que era uma reintegração de posse de um imóvel, e ele se dizia dono. No final ele estava com uns caras policiais que participavam de uma milícia. Resumo, a polícia agora já prendeu, a polícia já prendeu agora 2. Dá a imagem para mim do preso, por favor. Prendeu um detetive dos presos. A polícia prendeu um empresário, aquele Castelo, e prendeu também um detetive particular. E segundo a investigação, envolvidos na morte do advogado, um advogado renomado em Florianópolis, Santa Catarina. Põe no Cidade. Eles tiveram a prisão temporária decretada no dia do possível crime. Desde então, a polícia não sabia o paradeiro de Rubi Freitas, o Castelo, e do detetive particular Juliano Campos. Só que na noite deste domingo, eles foram apresentados na delegacia de polícia em Palhoça. O primeiro a ser trazido pelo advogado de defesa foi Rubi Freitas, dono do imóvel onde aconteceu a confusão. Em seguida, o advogado criminalista Oswaldo Dunque, que defende a dupla, apresentou o detetive particular Juliano Campos. Na chegada à delegacia, o homem falou com exclusividade à nossa equipe. Juliano, sobre o caso, nessa possível reintegração de posse, o que tu tem a dizer? Somos todos inocentes e vamos declarar isso em juízo, tá? Somos todos inocentes mesmo. Houve agressão, alguma coisa? Em nenhum momento houve agressão de nenhuma das partes. Juliano aparece nessas imagens discutindo com o advogado. Mas eu quero que você encoste. Calma aí, calma aí. Botar no resto da vida na cadeia, vai babaca. cair, rapaz. Você vai cair, se eu te der um soco, você vai cair. Rubi Freitas, o Castelo, dono do imóvel, conversou com a nossa equipe na delegacia, mas preferiu não gravar entrevista. Ele disse que pediu ajuda aos policiais militares e também a seguranças particulares, porque estava com medo de ir até o local sozinho. Ele afirmou ainda que não deu ordem para que ninguém agredisse o advogado e que ainda ligou para o SAMU para que a vítima fosse atendida. Nós conversamos ainda com outro advogado criminalista que também defende os 2 acusados. A tese de defesa, desde agora, é negativa de autoria. Ele não tinha intenção nenhuma de concorrer para o lamentável acidente e também não incentivou ninguém, muito menos aqueles policiais que foram presos, a praticarem aquilo que veio redundar na morte
do colega. De que maneira os advogados de defesa enxergam quando o Castelo chama ou contrata policiais militares de folga para cumprir uma possível reintegração de posse? Não era reintegração de posse. Ele era dono do imóvel que foi injustamente invadido. A discussão judicial era entre os antigos proprietários, nada a ver com ele, e ele então achou ponderável pedir ajuda para que esse pessoal fosse retirado. Outros 5 policiais militares que não estavam de serviço e foram até o local também já estão presos nos batalhões de Santo Amaro da Imperatriz, Palhoça e Florianópolis. A confusão teve início quando o Castelo tentou retirar os moradores que teriam invadido a propriedade dele. As imagens foram gravadas minutos antes da morte do advogado Roberto Caldarte. A briga começa quando ele tenta retirar as chaves do imóvel das mãos de um dos envolvidos no crime. Daqui na minha mão, Moradores também participaram da briga. Repare que um homem se aproxima com uma folha de papel nas mãos. Ele diz que é dono do local e que tem mandado da justiça para a reintegração de posse. Uma forma de intimidar os moradores. E não chega sozinho. Está acompanhado de 5 policiais militares que já foram identificados e estão presos em batalhões da Polícia Militar. No dia do crime, o advogado estacionou o carro na rua, que fica em frente ao imóvel. Assim que desceu do carro, Roberto Caldarte passou por esta entrada, que dá acesso à casa e a várias kitnets. A disputa por este imóvel resultou na morte do advogado. A briga começou exatamente neste local, em frente ao portão. Foram várias agressões, até o golpe fatal no pescoço. Vizinhos tentaram socorrer, mas também foram agredidos. Colocaram uma arma na sua cabeça? É. Só porque você tentou ajudar? Tô se fugindo. A hora que eu falei que o corpo tava... já tinha ido óbito. Nem mesmo a família sabia o que Caldarte estava fazendo no local. O advogado prestava serviços ao dono do imóvel, que vendeu, não recebeu o pagamento e entrou na justiça. O primeiro comprador vendeu a uma terceira pessoa, um homem conhecido como Castelo, o mesmo que aparece nas imagens com um documento falso nas mãos. Caldarte tinha sido chamado às pressas pelo dono do imóvel, que ficou sabendo da tentativa de retirada dos inquilinos. Colegas de profissão chamaram os policiais militares que participaram do crime de capangas e disseram que eles formam uma espécie de milícia particular. Policiais militares que não estavam de serviço oficial da corporação, estavam no seu momento de folga. Eles estavam ali se dizendo oficiais de justiça, o que não é verdade, dizendo que tinham mandado de reintegração de posse, o que também não é verdade, para conseguir uma suposta reintegração forçada sem ordem judicial. Isso, a nosso ver, é milícia. Isso, a nosso ver, eles não estavam trabalhando como segurança, estavam trabalhando como capangas. A Polícia Civil segue analisando as imagens e ouvindo testemunhas para identificar outros envolvidos. Calma. É, advogado. Pensa no seguinte. Dois caras entram e dizem assim, agora é a nossa vez. Aí o outro diz, agora é a nossa vez. Aí ele disse, aquele cara da moto ali, vamos roubar a moto dele? Vamos roubar a moto dele. E aí eles foram. O problema, bom, é melhor mostrar. Mostra aí a imagem, por favor. Ó, repara. Os caras chegam, tudo bandido. Aí foram assaltar, levar a moto do motoqueiro. Só que aí o moço da moto descobriu que os caras não estavam armados. Aí chegou o primo e pum! Olha lá. O bandido saiu correndo. Olha lá, o bandido. Olha que zebra. Não, mal que você deve estar... Olha, repara se ele está no prejuízo, o bandido. Ele não viu o poste. Aí chegou um terceiro bandido para ajudar. E todos eles entram no couro. Põe do início, olha lá, ó. Repara, aí corre para lá. E o bandido que deu com o poste, olha lá, com a cabeça tá correndo até agora. Olha lá, vai vendo. Aí o cara ia levar a moto. Eles vão levar a moto, não. O cara aí descobre que vai apanhar. Corre de novo.
Aí cai. Não, me explica se não parece os Trapalhões. Olha lá. Não, eu nunca vi o tri de ladrão maior. Ele chega, ó, assalto. Agora é na marra. O motoqueiro, o dono da moto descobre que o cara não tem arma. E começa a briga. Tira o capacete. Pimba, chega o primo lá de azul. Aí, ó, o de boné já escapou de uma árvore. Pum! No poste. Vai vendo se não é a quadrilha dos Trapalhões. Aí vai chegar lá o terceiro comparsa. Nisso, um já corre. Repara. Aí, ó, esse é o bandido, um deles. O que deu no poste continua correndo. Continua correndo. Aí, ó, o bandido queria levar a moto, o dono já, o outro já disse, corre que ele vem aí. Aí corre. Aí, ó, o que deu no poste cai. Não, me explica. Põe no Cidade. Tinha tudo para ser um dia perfeito para o crime. Só tinha. Porque não foi. A moto está parada com a chave no contato. Os bandidos aparecem. Eles não esperam nem mesmo o carro parar para abrir a porta. 2 deles descem e gritam a famosa frase do crime. Perdeu. Perdeu, entrega a moto. A vítima se assusta e ergue os braços. O bandido de boné parte para cima do dono da moto. Meio desajeitado, ele tenta dar uma rasteira, mas não consegue. Enquanto isso, o segundo bandido de camiseta azul pega o capacete que estava na garagem da casa. Um primo da vítima aparece. É aí que o tempo fecha. É murro, capacetada e chute para todo lado. Os bandidos levam a pior. Cada um corre para um lado. A vítima e o primo ficam meio desnorteados. Não sabem se correm atrás de um ou do outro. Eles decidem ir atrás do bandido de boné. E olha só como o ladrão é atrapalhado. De tanto medo de levar uma surra, ele nem vê que na frente dele tem um poste. Ele vai de cara e se esborracha no chão. É a oportunidade perfeita para os homens do bem que tentam segurar o criminoso. Mas é aí que o comparsa ressurge. A confusão esquenta novamente. Parece até brincadeira de criança, um correndo atrás do outro. Lembra daquele carro de onde saíram os bandidos? Tem mais 2 lá dentro. São 4 ao todo. Mas cadê eles? Um, é claro, é o motorista, que não desce nem por decreto. E o outro é esse aí, que tenta subir na moto. Mas ele não consegue, porque mais uma vez aparece o primo da vítima. Quando o criminoso vê que vai apanhar, ele corre de volta para o carro, mas o motorista medroso já foi embora. É aí que o criminoso, que beijou o poste, aparece mais uma vez. E de novo, ele vai para o chão. Faltou pouco para ele levar um chute no rosto. Ao mesmo tempo, vendo que a única saída é fugir sem roubar nada, o terceiro ladrão volta e derruba a moto. É a deixa para a fuga. Salve-se quem puder. A vítima e o primo levantam a moto, eles ligam para a polícia, mas nenhum dos 4 bandidos é preso. Olha, depois você ri. Você ri pela cena em si, não pelo fato ocorrido. Pela cena da forma que eles reagiram, aquela coisa meio que atrapalhada. Então parecia mais um circo, vamos colocar assim. A polícia agora tenta encontrar câmeras que possam ter filmado a placa do carro onde estavam os ladrões, os trapalhões do crime. A moto, só para você ter uma ideia, é uma moto esportiva que vale, gente, muito dinheiro. Por isso, chamou a atenção ali dos bandidos. E um detalhe, não pense que o dono vai se desfazer da moto que ele tanto gosta para tentar se ver livre dos bandidos. Ele tem até um plano. Até uma semana atrás eu tirava a moto da rua e deixava lá com a chave no contato. Agora, antes de sair de casa, da garagem, você olha para os lados, você tira a moto, deixa a chave dentro, espera um pouquinho, dá uma olhadinha para depois sair com a moto, ou fica alguém, abre a garagem alguém, você já sai direto. Então é mudança de hábito realmente. Existem histórias que atravessam o tempo.
E amanhã, 7h30 da noite, a estreia de Escrava Mãe no novo horário de novelas da Record. Muitos me perguntam o horário. Nós vamos ficar com o nosso horário. Começa às 20, às 4h30, um pouquinho mais, um pouquinho menos, da tarde, e vamos até 7h30. E em alguns lugares do Brasil, nós vamos sair mais cedo. Então, mas a gente vai ter aí todo o nosso encontro de todo dia, um pouco mais reduzido, com uma intenção, né? A intenção de nós trazermos mais um momento, né, de entretenimento para todos os brasileiros. Quer dizer, Escrava Mãe vem aí contando a história, né, da mãe da escrava Isaura, que já foi, né, que foi um sucesso absoluto. Então, a partir de amanhã, 7h30 da noite.